Já estamos ao vivo, gente. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui hoje para um bate-papo com a nossa deputada federal, Margarida Salomão. Vamos discutir um pouco aí da nossa situação de educação em Juiz de Fora, sobre a questão da contratação, e vários colegas que estão aqui com a gente neste momento de bate-papo. É um bate-papo bem descontraído, em que a gente possa todos participar, dar sua opinião, sua experiência, o que está acontecendo. Então, eu vou aqui chamar a Margarida Salomão, deputada federal, para que ela dê um alô aí a todos, e a gente possa começar esse bate-papo. Muito bem, Cida. Boa noite para todo mundo, todas e todas que estão nos acompanhando, todas que estão aqui. Essa é uma live só de mulheres. Exatamente. E não é à toa, porque, na verdade, nós somos 80%, não sei exatamente no quadro da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, mas, no total, as trabalhadoras na educação básica, nós somos 80% do efetivo do magistério brasileiro. É muita mulher. Então, é bom que nós estejamos aqui juntas hoje para tratar da situação da educação em Juiz de Fora e agora também, quer dizer, com esse quadro que agrava todos os problemas, que é a pandemia. E nós estamos pilotando, nós estamos numa tempestade perfeita, aliás, nós não estamos pilotando, nós estamos numa tempestade perfeita e sem piloto, porque continuamos sem ministro da Educação. Então, é uma coisa assim que se esperava que houvesse uma coordenação nacional, porque não há um sistema nacional de educação. Há virtualmente, mas não há regulado. Esse é um dos grandes problemas. Então, até para os entes federados, quer dizer, os estados, os municípios, poderem encaminhar soluções nessa situação tão complicada como essa que nós estamos, que hoje, a rigor, o ano escolar não começou esse ano, não é verdade? Esse ano civil de 2020 é um ano em que as crianças, em que os jovens, as jovens estão em casa estudando como podem, se é que estão estudando, mas a educação mesmo, como conhecemos, não está acontecendo. E o fato de nós termos, como agravante, um desgoverno nacional, o fato do Bolsonaro mais atrapalhar do que ajudar, e, nesse momento, quer dizer, nós vamos para o quarto ministro da Educação em 1 ano e meio. Então, é uma situação muito grave que exige muito de nós, como profissionais de educação. Então, com essas palavras de entendimento da luta que nós temos que travar, eu saúdo a todas e volto a bola aí para a Cida. É isso aí, Margarida, falou muito bem. Lembrando aí que o nosso ministro, aliás, o ministro do Bolsonaro dos últimos dias era uma mentira, uma farsa, horrível. Como é que pode? Eu fico pensando, Margarida, são os dois pilares mais importantes da sociedade, a saúde e a educação, está tocando a deriva. Exatamente, não tem um responsável. Aliás, não temos nem presidente, quanto mais qualquer outra coisa. Então, assim, com esse espírito que a gente abriu esse debate aqui. Nós temos aí hoje com a gente a Carol, a Dina, a Adriana Perini, a Sabrina, a Geralda, a Elaine, a Priscila. E aí nós vamos bater um papo, vamos abrir aí o diálogo. Eu chamaria aqui agora a nossa colega, a professora Carol, para que faça aí também uma consideração sobre esse papo que nós estamos aqui neste momento, que nós fizemos essa abertura, para os nossos colegas, para a população de Juiz de Fora, que todos estejam nos ouvindo. Uma boa noite a todas as que estão participando dessa live, e todos também que estão nos assistindo, e todas. É um prazer imenso estar nesse bate-papo
com a deputada Margarida Salomão, que foi minha professora no curso de letras, inclusive, não sei se lembra. Lembro perfeitamente. Com a professora Cida, né, nossa pré-candidata a vereadora, e com várias colegas de profissão e de luta, né? Essa semana nós passamos por momentos de muita angústia, muito medo de perdermos os nossos contratos na rede municipal de Juiz de Fora. O prefeito Antônio Almas colocou fez duas proposições, uma delas pela não renovação do contrato automaticamente, e pela qual nós ficaríamos o segundo semestre sem trabalho, né, e sem sustento para as nossas famílias, e a segunda, que seria a suspensão do nosso contrato no mês de julho, mês de férias, sem o pagamento em agosto, o que também acarretaria uma situação de grande dificuldade para mais de 2.800 pessoas, né, e suas famílias, que não poderiam honrar assim em agosto com as suas despesas mais básicas, né? Talvez até com dificuldades para a questão da própria alimentação e de sua família. E ontem, depois de muita luta do Simpro, com o apoio e empenho do deputado Betão Cupolillo, também o apoio da deputada Margarida e de outras pessoas, nós tivemos uma vitória numa batalha, né? Que foi a aprovação da suspensão na Câmara dos Vereadores, com emendas, tanto para garantir o retorno em agosto, quanto uma emenda para um auxílio para os professores contratados, para que eles não passem necessidades no mês de agosto sem o seu salário. Então, eu quero colocar aqui a minha indignação com o tratamento dado, né, pela PJF aos professores contratados. Quero chamar a atenção para a unidade na luta, né, que nós somos uma categoria, nós não somos apenas contratados e efetivos. Eu mesma ocupo esses dois lugares na rede municipal, eu sou contratada na Escola Municipal Áurea Bicalho e efetiva na Escola Municipal Murilo Mendes. Então, que essa unidade foi fundamental para essa vitória ontem e é fundamental para que continuemos na luta, né? Para que possamos ter outras vitórias para a categoria como um todo, professores, secretários, coordenadores, né? E também para a sociedade de Juiz de Fora, porque a escola, a educação são fundamentais para que nós tenhamos prosperidade na nossa cidade, no nosso país, né? E é isso. Muito bem, Carol, é isso mesmo. Vou chamar a Dina também, nossa colega aí da rede municipal. Dina, por favor. Dina, abriu aí o microfone, Dina. Gente, desculpa, eu sempre esqueço desse microfone. É. Boa noite, meninas. Como disse a deputada... Adorei o Meninas. É um prazer estar aqui na companhia de meninas, mulheres fortes, guerreiras, bravas, lutadoras. Na verdade, eu queria colocar uma questão que eu tenho me debruçado, né, há um bom tempo já, mas que abre, inclusive ontem, com a votação da Câmara, abre-se uma discussão que já estava no seio da nossa categoria, mas que se agrava agora, né, que é a questão do trabalho remoto do professor. Uhum. E aí eu queria, inclusive, aproveitar a presença da deputada Margarida para a gente pensar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre as condições desse trabalho remoto, do ponto de vista, né, dos professores, do ponto de vista do acesso aos alunos e do ponto de vista das famílias. Uhum. A gente sabe que, se nós já tínhamos uma situação no Brasil de extrema fragilidade social, essa situação com a pandemia ela foi escancarada. Aliado a isso, né, o desgoverno e a falta de uma presença efetiva do Ministério da Educação. Uhum. Né? O que nós temos até agora não só sobre a questão dos dias letivos, mas sobre a questão do trabalho remoto, é muito vago.
porque simplesmente as referências que o MEC, o Conselho Nacional de Educação, soltaram até agora, eles habilitam o trabalho remoto. Isso. Mas o trabalho remoto não requer só a questão da permissão do Estado. Claro. Ele requer muito mais que isso, ele requer principalmente investimento. Claro, investimento público. Claro. Isso aí. No acesso à internet dessas nossas famílias, que muitas vezes têm um único celular em casa, para 2, 3, 4 filhos, na falta, né, de preparo e de espaço, inclusive físico, dessas famílias, de estar recebendo, por exemplo, material, seja ele via internet, seja ele material palpável, né, material em papel, material escrito, a questão dos nossos professores, né, que nesse contexto todo estão confinados em casa, com muitas vezes sem aparelhagem que possibilite um trabalho remoto, porque o trabalho remoto, principalmente o trabalho online, ele requer uma aparelhagem que dê suporte, uma internet de qualidade. Eu, nesse momento, por exemplo, estou aqui tentando, estou usando a internet do meu celular, porque a internet que eu tenho não comporta. Acabamos de trocar hoje uma internet por fibra, outra operadora, trocamos de operadora, mas isso não me garante que essa internet vá operar, e eu moro num bairro central de Juiz de Fora, né? E isso tudo a gente precisa pensar. De certo que o ensino remoto, ou o ensino híbrido, como vários especialistas já estão chamando, ele é uma realidade, a gente precisa se debruçar sobre ele. Mas como pensar isso num país de tantas desigualdades e onde a gente não tem ministro da educação e sequer políticas públicas que já estão apontadas na Base Nacional Comum Curricular, mas que não foram implementadas efetivamente, e aí, quando eu digo na questão do investimento. Né? Então, eu queria que a deputada Margarida falasse um pouquinho sobre essa questão, se tem se discutido alguma coisa na Câmara, e eu queria também que a Cida falasse um pouquinho sobre essa questão no que diz respeito ao nosso município, né? Que a gente tem visto os professores, na ânsia de garantir os empregos, muitos estão, inclusive, fazendo petições pedindo trabalho remoto. E pelo menos 3 vereadores apontaram essa questão ontem na Câmara. E aí nós temos que pensar nessa questão. O trabalho remoto em que modalidade? Online, o trabalho remoto que vai para o aluno na forma de apostilas, como o Estado de Minas e alguns outros entes federados têm feito, ou o trabalho remoto via TV, as dificuldades que os municípios têm nessa questão de estar na televisão, né, de ter um canal que possa efetivamente transmitir conteúdo educativo. É isso. Beleza. Pessoal. Beleza. Margarida, vai lá, Margarida. Perguntas fáceis, só coisa simples. Muito fácil resolver. Tá bom aqui, só coisa simples. Olha, eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, aí, em relação às questões levantadas pela Carol, 2 pontos a destacar. De fato, a carreira não é uma conquista banal. Aliás, a carreira é um dos elementos chaves do Plano Nacional de Educação. Porque, em termos ideais, o desejável é que as pessoas estivessem efetivas na sua carreira e trabalhando em uma escola. Tá certo? É onde você tem, por exemplo, experiências muito bem de escolas públicas federais, por exemplo, colégio de aplicação, as escolas militares. Em geral, você tem dedicação exclusiva, não é verdade? Você tem um vínculo único, dedicação exclusiva, tempo previsto para as pessoas estudarem, como é na universidade, por exemplo. Com muita luta que nós conquistamos também isso. Não foi uma coisa simples. Então, eu não vejo, na verdade, todas as vezes que eu participo de discussões com aquele povo do Todos pela Educação, a direita parlamentar, porque a educação ela tem bancadas, né? Ela tem bancadas muito diferentes entre si. Tem a bancada fundamentalista, que tem as suas ideias sobre educação, tem a bancada
democrática, popular, a nós, né? Que fazemos a luta da educação desde a Constituição, desde a LDB, e temos a bancada do Todos pela Educação, que discute qualidade na educação, e diz, olha, no Brasil gasta-se muito e os resultados são pífios, porque olha o PISA, olha a Provinha Brasil, olha o IDEB. Então, na verdade, um dos grandes gargalos é exatamente o trabalho docente, a desprofissionalização. Então, ontem, eu, inclusive, me manifestei publicamente porque é inadmissível que, numa situação de crise social como aquela que nós estamos atravessando, que você vá ter uma suspensão de contratos e as pessoas ficarem ao Deus dará. Literalmente, isso é impensável, e eu quero, nesse momento, também reconhecer que a Câmara de Juiz de Fora votou por unanimidade. Então, esse é um ponto importante. Essa é uma trincheira política. Eu sei que houve companheiros que se envolveram muito nisso, o Juracy se envolveu muito, o Kennedy se envolveu muito. O Betão, que é um ex-vereador, que tem uma boa capacidade de articulação lá mesmo como deputado estadual, ajudou muito, mas o fato é que a Câmara votou por unanimidade. Então, isso, inclusive, dificulta um veto, eu acho, porque, afinal de contas, aí você vai brigar com a Câmara toda. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, os pontos que a Dina levanta são pontos essenciais e era o que nós tínhamos que estar debatendo nesse momento. Como fazer? Como fazer? Porque é fato tudo isso que ela disse. Não, as casas não são espaços pedagógicos, não vamos imaginar, mas cada menino tem o seu quarto, cada menino tem a sua mesa, cada menino tem o seu computador. É brincadeira, né, gente? Brincadeira. Mas há situações em que, nesse tipo de educação, do ensino remoto, o pai, tem um pai, tem uma mãe, tem uma irmã mais velha, tem alguém que ajuda. Mas, em muitos casos, não vai ter ninguém para ajudar. Pelo contrário, não vão chamar o menino para trabalhar. Vai lavar os pratos, vai arrumar isso, vai olhar seu irmão. Então, quer dizer, não é um ambiente que favoreça a aprendizagem, digamos assim. E, além do mais, quer dizer, não tem infraestrutura. A maioria, nós temos esses dados, 46% dos alunos brasileiros não têm um acesso satisfatório à internet, metade. Então, eu não posso simplesmente pensar, não, mas agora nós vamos resolver isso, porque as pessoas elas estão achando que nós vamos voltar a março desse ano. Não vamos, nós entramos num outro mundo. E nós vamos ter que construir coletivamente uma solução pedagógica. E eu concordo com a Dina. Eu acho que, com a revolução tecnológica, não é a pandemia, nós teríamos mesmo que trabalhar com o embarque da tecnologia na pedagogia. Agora, isso não pode ser um remendo. Isso não pode ser um quebra-galho, porque, na verdade, pode ser. Né? Ontem, a Câmara votou flexibilizando os 200 dias, flexibilizando as condições, porque, afinal de contas, também não há como fingir que nós vamos trabalhar como trabalhávamos. Agora, as condições sanitárias têm que ser garantidas, e eu vou voltar com uma questão para você, viu, Dina, que eu sei que você é uma pesquisadora, você tem muita... É uma questão que eu também não tenho resposta para isso, que é a seguinte: um dos raros consensos na educação brasileira é que a melhoria da qualidade da educação exigia a escola integral, a escola o dia inteiro, o menino na escola, etc. E agora, como é que vai ser? Pois é, boa pergunta. Eu queria saber, mas eu não tenho resposta para isso. Como não tem resposta para a maioria dessas coisas, mas eu acho que nós temos que pensar juntos como é que nós vamos enfrentar essa nova realidade. Né? É isso aí, Margarida. Então, eu acho que, assim, pegando um pouco, né, do que a Carol falou, ela dizendo aí são 2.800, né, contratadas. Lembrando aí que nós estamos com mais de 10 anos sem concurso público. Só nessa gestão já são 8 anos. Então, eu acho que, assim, não é uma tem situação... concurso ou não tem nomeação? Não tem concurso, Margarida. Nem concurso. Sem concurso.
nós já vamos entrar no 11º ano sem concurso. E é uma reivindicação, uma pauta que estava todo ano na pauta do Simpro, né? A gente brigando com relação a isso. Você vê, isso representa hoje na nossa categoria mais de 55% dela contratada nessas condições de precarização do trabalho. Né? Qual é o percentual, Cida? Qual é o percentual? Mais de 55%, viu, Margarida? Mais de 55%? Mais de 55% do magistério municipal em Juiz de Fora são pessoas contratadas. E todos os outros trabalhadores? Ou para os outros trabalhadores? Para as outras trabalhadoras também? Para todos. Secretária de escola? Secretário escolar, coordenador pedagógico, professores e professoras. Não teve, não teve concurso para ninguém. Para ninguém, para ninguém. E, assim, é uma luta, né? As minhas colegas que estão aqui nessa live sabem disso, o quanto a gente tem lutado esses anos todos, né, para que esse concurso que tenha esse concurso, é necessário. Inclusive para criar uma identidade, né, para a gente criar uma identidade na comunidade, com nossos alunos, isso é extremamente importante. A outra coisa que a Dina fala aí do trabalho remoto, quero trazer uma experiência. Nós, da rede privada, estamos sofrendo horrores. Nós estamos trabalhando, em média, de 10 a 12 horas por dia. Né? Por quê? É exatamente isso. Pela precariedade do processo de comunicação que nós temos, né? Nós estamos falando dos nossos alunos, das famílias, mas os professores também. E aí, quando veio essa questão do corte, né, da suspensão do contrato sem nenhum salário no mês de agosto, eu fiquei pensando, como é que nós vamos trabalhar numa situação dessa, né, de um trabalho que seja remoto, de aulas virtuais, como você bem colocou aqui, né? Eu acho que a educação está com um desafio muito grande pela frente, né? Tentar achar uma saída para isso não vai ser fácil. Você disse bem, eu acho que a gente não volta né, aos tempos de 17 de março, eu diria, no caso aqui em Juiz de Fora, quando a gente teve o decreto. Né? Então, assim, é um negócio muito sério mesmo, essa questão das aulas, né, do trabalho remoto, uma coisa que nós vamos ter que estudar. Essa é a primeira rodada, nós vamos passar agora para a segunda rodada, Margarida, que vem aí falar com a gente a Adriana Perini, a Sabrina e a Geralda. Então, começa aí, Adriana. Adriana também foi minha aluna. Você vê que eu estou chique. Você está chique. Está todo mundo aqui sua aluna. Oi, professora. Antes disso, Adriana, só um pouquinho. Sim. A Alessandra Esquideres, né, professoras. Meu filho é autista. Imagina, faço o quê? Então, depois, no final, a gente vai bater um papinho também sobre isso, tá, Alessandra? Pode aguardar, tá, Margarida? A gente fala um pouquinho a respeito. Vamos lá, ué. Boa noite para todas as professoras. É muito bom estar no meio de tanta professora, porque só a gente sabe as nossas aflições, só a gente entende o que a gente vive no chão da escola. A professora Margarida já atuou em várias instâncias dentro da universidade, inclusive como reitora. Ela conhece a sala de aula, o fora da sala, e isso é muito importante para se entender a complexidade de educação. Eu queria lançar aqui no meio aqui do bate-papo a questão do governo Bolsonaro, né? Um presidente difícil de nominar, né? Esse fenômeno bolsonarista, né? Temos aí um barco sem timoneiro, né? E um ambiente nacional de extrema-direita, fundamentalista, fascista, racista, homofóbica, contra direitos humanos, contra todas as conquistas da civilização ocidental,
as que nós conseguimos trazer, inclusive, na Constituição de 88, né? A universalização do ensino público foi uma dessas conquistas, e contra os direitos humanos de todas as ordens. Então, aqui eu quero destacar a importância de se manter em Juiz de Fora um sindicato robusto e da capacidade do Simpro, porque quando a gente vê a porosidade dos outros sindicatos, né? Sindicatos fechando, muitas categorias ficando órfãs mesmo de sindicato, né? Essa é a política. É importante que a gente consiga manter essa unidade sindical, e a nossa vitória Necessário, ontem né? não foi pouca coisa, não. Ela foi muito expressiva, muito importante, porque a gente está dentro de casa, sem condições de se reunir, né? E foi o enfrentamento do sindicato, foi a soma, né? E a participação individual. Cada professor escrevendo para um deputado, para um vereador, para o prefeito. Isso deu um recado muito grande para o prefeito, que eu, se fosse ele, não vetaria, tá, prefeito, as emendas, porque vai pegar mal para caramba, né? Foi unanimidade, isso não é pouca coisa, numa época em que as pessoas, em que o Brasil coleciona perdas, e perdas que a gente vai demorar quantos? Uma década? Eu não sei, a professora Margarida pode falar melhor a respeito disso, né? Porque esse autoritarismo, o negacionismo que vem tomando conta do país, eu não sei quantos anos serão necessários para que a gente reverta essa situação, né? E só para deixar aqui uma questão, e reforçando o que a Cida disse, há mais de 10 anos a gente sem concurso público. Isso autoriza e legitima um prefeito, num momento desse, de calamidade pública, a canetar, né? E não levar em consideração quase 3.000 pessoas que por trás dessas 3.000, a gente não sabe tantas outras que dependem desse salário, né? Então, eu acho, professora Cida e professora Margarida, que já passou da hora da gente ter um concurso público. Muito bem. Um concurso mesmo, público, Adriana. mas não da maneira estrupiada e indecente que nos foi oferecido aí, até para ele não ocorrer. É isso, um aí. beijo. Valeu, Sabrina, agora. Depois a gente vai voltar na Margarida, né? A Sabrina, depois a Geralda. Muito Sabrina, bem, Adriana. Sabrina. Olá, boa noite. Boa noite, Margarida. Boa noite, Cida, colega. Querida. Bom, eu vou falar mais como forma de desabafo mesmo, né? Porque eu sou professora contratada, né? Já tem 15 anos que eu estou como professora contratada. 15 anos? 15 anos. 15 anos e atualmente eu me sinto muito desamparada, né, pela situação contratual, né, e também pela situação emergencial do Covid-19. Né? Nós, docentes contratados, somos a maioria da rede municipal. E nós trabalhamos em conjunto, de acordo com a escola, e a cada ano que se passa, a gente é mudado de escola devido ao contrato, nós passamos por uma nova seleção, né? Todo ano a gente leva a nossa documentação, todo ano a gente corre atrás, é um cansaço. Né? Aquela expectativa de vou mudar de escola, não vou mudar de
escola, vou continuar na mesma, com aquela que eu me afinei tanto, ou eu vou ser transportada para uma outra escola que eu não conheço. Então, isso causa em nós uma angústia muito grande, né? Então, nós estudamos sempre. O professor contratado, ele passa por um processo de avaliação ao longo do ano. Então, a gente está sempre estudando, nós estamos sempre nos aprimorando, até mesmo para poder melhorar a nossa pontuação no contrato. Eu passei a minha vida inteira estudando, porque eu sempre pensei em ser uma docente. Eu me formei enquanto docente, né, enquanto profissional de educação, né? E hoje eu sinto que todos esses anos de estudo, toda essa bagagem que eu carrego, né, e que eu pretendo ainda ter mais sobre a educação, ela é simplesmente jogada assim no lixo, como se eu não fosse nada, como se todos esses anos de serviço à educação, de trabalho com qualidade, né, porque nós contratados, nós trabalhamos com muita qualidade, é jogada fora. Então, assim, outro dia eu ouvi, né, uma certa pessoa que reinventa, Sabrina, faça algo diferente, né? Como é que eu vou reinventar a minha vida inteira? Eu tenho 41 anos, desses 41 anos eu estudei e me direcionei para o processo educativo. Como é que eu vou me reinventar de uma hora para outra, né? E ficar desamparada pela prefeitura, assim, como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse feito nada durante esses 15 anos na educação e pela educação. Então, assim, eu me sinto muito angustiada, realmente. Então, é um desabafo mesmo, até mesmo porque a senhora já nos respondeu sobre essa questão, né, dos contratados, mas é um desabafo mesmo, né, de que vale, né, tanto estudo, tanta dedicação para ser jogada assim no lixo, né? Porque essa questão do Covid, ela é uma questão atual, né? Ela vem para esse ano, né? E tem tirado o nosso sono, mas o ano que vem, e o contratado, o contrato para o ano que vem, né? Como é que isso tudo vai ficar? Então, assim, isso tem gerado muita angústia. Então, Beleza, Sabrina. Obrigada, Agora, Sabrina, por compartilhar. Obrigada. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Geralda? Oi, outra tudo companheira bom? aí. Tudo bom, Geralda? Boa noite a todas as companheiras. Não aparece. Cadê a Geralda? Ah, está aqui a Geralda. Oi, Geralda. Boa noite, Margarida. É um prazer muito grande, né, a gente ter essa discussão, essa live. Eu esperei o dia todo para a gente poder conversar. Opa! Né? Que bom! Isso. Então, assim, a gente pensa o seguinte: qual é a nossa função como educadores, professores, né? É sempre levar o nosso aluno à compreensão, entendimento, desenvolvimento. E aí, como as minhas colegas falaram aí, hoje o nosso valor como profissional está muito aquém do que a gente procura, está muito aquém do que a gente esperava. Eu também sou uma pessoa contratada na rede municipal e a gente percebe que nós não temos quase valor nenhum. Nós trabalhamos tanto quanto todos. Eu tenho um compromisso muito grande com meus alunos. Eu venho de uma outra cidade, eu trabalhava numa outra cidade, vim para Juiz de Fora, e no concurso último que teve, eu não passei no concurso, então nós estamos aí há 10 anos, como diz a nossa companheira Cida, sem concurso. Então, a gente não teve oportunidade de fazer o concurso, de ser uma efetiva, de desempenhar o nosso papel como profissional. E aí, Margarida, a Sabrina é minha colega de trabalho. Nós trabalhamos na mesma escola, na José Calil. Na Marilândia. No Marilândia. E a nossa escola, Margarida, é uma escola de tempo integral. Então, eu tenho duas questões a colocar. A primeira é sobre a forma remota da gente estar
trabalhando com essas crianças. Aí já foi falado, né, que nossos alunos não têm... Essa escola é com menino pequeno, né? Isso, nós temos até o 9º ano, é da pré-escola... Até o 9º ano. Até o 9º. Então, assim, nós não temos condições de ter uma escola de qualidade remota, porque os nossos alunos não têm condições de receber as nossas informações. É isso. Que a nossa escola até que tem um trabalho muito bom lá, um desempenho, e ela é uma escola de tempo integral. Aí eu fico imaginando assim, como que nós vamos voltar, né, com essa pandemia que, infelizmente, nós estamos passando, né? Não tem como. É uma coisa que aconteceu. E aí, como que nós vamos agir diante dessa pandemia? Aí eu coloquei aqui, o meu receio do trabalho remoto é que a prefeitura, nos últimos anos, ela vem a cada dia passando para nós um pacote de maldade. A cada tempo, são pacotes que ela vai soltando aos poucos de maldade, falando sobre o plano de carreira, né? Tirou o plano de carreira dos professores. Eu faço parte do sindicato, eu acompanho e tudo. Então, o meu maior receio com o trabalho remoto é o seguinte: a prefeitura, se a prefeitura costuma com esse trabalho, né, do novo formato, aí vai diminuir os professores. Aí o que vai acontecer? Nós vamos dar aula agora remotamente pela internet. Deu certo. Então, daqui para frente, vai ter aulas pela internet. Então, vai diminuir o número de profissionais na escola? Esse é o meu medo. Eu coloquei assim, o meu maior receio no trabalho remoto é a respeito de ser uma nova modalidade na prefeitura, na rede. Um meio de estar educando à distância, pela internet. E aí nem todos os alunos têm condições de assistir. E aí vai ter menos professores. Nós já não temos valor, né? O nosso valor temos sim. Também não vamos, né, assim, radicalizar. É isso. Né? Mas aí vai precisar de menos professores, né, dentro de aspas, porque aí nós vamos ter um outro meio de educar. Essa aula vai ser pela internet. Esse é o nosso medo. Não nas séries iniciais, mas nas séries, né, final, tipo 6º ao 9º ano. Esse é o meu maior receio, que a prefeitura, Margarida, colega, né, amiga, professora, a gente vê o seu trabalho, eu acompanho há muitos anos o seu trabalho. Então, eu percebo, assim, o seu empenho por uma educação de qualidade, uma educação onde respeita os pais, Muito os bem. alunos, não é? Então, isso aí, Geraldo. Né, Cida? Então, eu coloco para você assim, será que a prefeitura pensa, né, que pode ter um ensino à distância, remoto, e aí vai diminuir o concurso? Não precisa de concurso, então, né? Aqui é um prazer, Margarida. Prazer para mim. Obrigada, Geraldo. Obrigada aí pela fala. Margarida, então, vou te passar aí, né? Pouca coisa também, né? Tem. Mais considerações, né, Margarida? Eu acho. Olha só. Primeiro, vou conversar sobre as questões que a Adriana levantou. E eu vou pontuar uma das coisas que a Adriana levantou, muito importante, que é o papel do sindicato. Neste momento, todas as reformas trabalhistas, elas não são feitas apenas contra os trabalhadores, nos seus direitos, a sua remuneração também, é contra a sua capacidade de se autodefenderem. Ontem, por exemplo, se não fosse o sindicato, se não fosse a luta coletiva, teria sido possível conquistar a vitória que se obteve? Não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Isso é uma coisa tão forte que hoje, no dia de hoje, você sabe o que aconteceu? Uma greve dos entregadores de aplicativos, que são entre os trabalhadores os mais precários de todos, porque, inclusive, eles não são considerados trabalhadores, são considerados empreendedores de si mesmos. Bonito, né? Então, é como diz aquele rapaz, o Paulo Galo, nada pode ser mais triste que você carregar comida no seu
comida nas costas com fome. Então, eles fizeram um movimento para se organizar. Então, eles estão se sindicalizando. Vejam vocês. Como que o trabalho mudou, mas a necessidade dos trabalhadores se defenderem, não. Então, eu primeiro, da fala da Adriana, eu queria destacar isso, particularmente nessa época, com o governo fascista, com o governo negacionista, com um governo que a única coisa boa que nós podemos esperar dele é que ele acabe. Não tem solução para o governo Bolsonaro, a não ser ele acabar, fora Bolsonaro. Porque não tem jeito mesmo, é um governo... Você vê essa questão agora, recentemente, atrapalhada com o ministro da Educação, que, aliás, é uma coisa terrível, porque o racismo aproveitou para achincalhar aquele rapaz, aquele senhor, de uma forma que eu fiquei deprimida. Não que ele não seja mentiroso, ele é um mentiroso, mas a maneira como ele foi tratado, sinceramente, foi uma afronta. Eu achei aquilo um negócio assim deplorável que um ser humano fosse tratado do jeito que ele foi. Mas, enfim. Então, Adriana, eu acho que eu gostaria de tirar essa lição da sua fala nesse primeiro momento em que nós estamos passando por tantas dificuldades. Sabrina, isso que você descreveu, essa sua angústia, é uma angústia que precisa ser evitada, porque nós precisamos de desprecarizar a educação. Você não pode ter educação de qualidade se os trabalhadores da educação são trabalhadores precários. Isso que vocês estão me falando é uma angústia. Eu lembrei imediatamente dos entregadores de aplicativo. Eu não sei para onde que eu vou, não sei quem eu sou, não sei se eu sirvo, se eu devo me reinventar. Como assim? Isso é opressão. Então, na verdade, nós precisamos de ter, em Juiz de Fora, concurso, precisamos que todo mundo esteja na carreira, é preciso que no processo de seleção seja contemplado quem tem 15 anos de trabalho no município, e isso, naturalmente, é um elemento qualificante. Qualquer um de nós, recrutando, sabe que uma pessoa que está trabalhando há 15 anos, porque isso é outro elemento. E, olha, você sabe que eu sou professora, formadora de professor, a vida inteira discuti isso. O trabalho forma. Nesse que eu, às vezes, eu ficava até meio constrangida, aquele negócio de capacitação, não sei o quê. O trabalho forma. Nós aprendemos isso. Então, você tem que considerar esse elemento no processo também do recrutamento. Não há de ser, não, mas o menino, a menina, né? Que saiu da escola, que sabe aquelas coisas todas, aí eu vou fazer uma prova para ela, uma provinha Brasil, e ela vai passar na prova. Ora, gente, por favor, né? Nós estamos falando sério. Tem que desprecarizar o magistério, tem que desprecarizar os trabalhadores da educação. Se nós queremos ter uma educação de qualidade, em Juiz de Fora, nós podemos ter uma educação de qualidade. E, Geralda, minha querida amiga, educação nesse ciclo da educação básica não tem como fazê-lo. Você pode até usar, nós todos usamos, como elementos pedagógicos complementares à tecnologia, tá certo? Você, por exemplo, vamos dizer, nesse momento eu não estou fazendo isso, mas digamos que estivesse trabalhando na universidade, dando aula no mestrado, no doutorado, claro que as pessoas iam usar a rede, gente. Se não usasse, aliás, eu hoje, graças a Deus que existe a rede, porque quando eu tenho que escrever, fazer essas coisas todas, eu nem sei como é que no passado eu fazia isso. Era uma coisa miraculosa, porque a gente tinha muito mais dificuldade para ter acesso aos livros que estavam saindo, aos textos que estavam sendo discutidos. Agora, graças a Deus, tem a rede. Mas a rede não substitui você, Geraldo. Não me substitui. Tá? A formação, senão nós éramos pela educação domiciliar. Por que nós somos contra a educação domiciliar? Porque uma das coisas principais no processo da formação é a convivência. A convivência dos meninos com os outros meninos, a convivência dos meninos com o professor, com a professora. E eu quero dizer uma coisa que é um consenso já internacional, que eu tenho estudado muitas dessas coisas. Não tem respostas prontas, mas eu estou muito preocupado.
nós vamos ter que trabalhar com turmas menores, por razões sanitárias, e, portanto, nós vamos ter que trabalhar com mais professores. Quem pensa que, nesse momento, agora sim, nós vamos dar uma boa economizada, essa pessoa não sabe de nada. Por quê? Nesse novo formato que nós vamos ter que discutir com turmas pequenas, porque vai ter que ser turma pequena, nós vamos precisar de mais professores e não de menos professores. Então, Geralda, fica firme aí que nós ainda vamos trabalhar junto, tá? É isso. É isso aí. Muito bem, Margarida. A Adriana também tocou numa questão aí, né, dos ataques que a gente tem sofrido, né, Adriana, desde 2016, né, Margarida, com o golpe, e a gente vem, né, morro abaixo, os trabalhadores sofrendo horrores, né? Processo de terceirização, reforma trabalhista, e vem que vem, né? E agora, recentemente, a reforma da Previdência, que também é um negócio louco. Então, assim, luta não vai faltar para nós. Não falta assunto, não falta assunto. Não falta assunto, não falta pauta, a gente tem muita coisa que discutir aí pela frente. A Sabrina aí estava falando, né, do cansaço, que é verdade, né? Os contratados têm um trabalho intenso, né? A gente que convive, vê, tem o compromisso igualmente de um efetivo, né? E vou te dizer, viu, Sabrina, nós não vamos voltar na mesma situação que a gente saiu, né? Porque você falou uma coisa e é verdade, a pandemia aumentou a crise, né? Ampliou, aprofundou a crise. Então, eu acho que a Margarida, quando ela coloca aí a questão de reinventar essa nova escola, e eles vão ter que, de fato, fazer uma educação diferente, né, Geralda? Porque eu fiquei pensando aqui na escola de tempo integral, né? A escola que a Geralda trabalha, que eu conheço. São salas, né, que o menino chega de manhã e só vai embora às 4 horas da tarde. Essa escola vai ter que ter uma outra estrutura, organização, né? Exatamente, de divisão, de diminuir as turmas, e, portanto, nós vamos ter que ampliar, né, os o número de professores. docentes. Exatamente, não é com a educação que tem que se economizar, nem com a educação, nem com saúde, nem com assistência, porque são os 3 pilares extremamente importantes, né, na nossa vida, né, na vida de qualquer país, né, com certeza. Então, nós vamos agora, Margarida, partir aí para a terceira rodada aí do nosso bate-papo, né? Eu vou chamar a Elaine e depois... Agora já acabou de votar, já foi aprovado, viu? Acabou de ser aprovado a minha eleição, acabou. Enquanto estou conversando com vocês, estou votando também. Então já acabou agora tudo, nós vamos conversar até de noite. Que beleza! Então a gente pode, depois a Dina vai também falar um pouco, né, da sua pergunta, né, que você fez para ela. Vamos... O pessoal que quiser falar mais aí, vamos lá, tá, gente? Esse é um bate-papo delicioso. Falar de educação é a melhor coisa que tem. Vamos lá, Elaine. Gente, boa noite a todos e todas, né? Eu também sou contratada da rede municipal há mais de 10 anos. Eu trabalho na Escola Municipal Aura Bicário, Murilo Mendes, Antônio Faustino e Clotilde. Duas escolas. São 4 escolas ao todo. 4 escolas. 4 escolas ao todo. Margarida. É uma correria só, né, para dar conta de tudo, porque eles pensam na economia, mas não pensam na logística e não pensam na gente, né? Eu estou há mais de 10 anos com contrato exclusivo na prefeitura, né? Eu tenho 2 vínculos que eu trabalho nos anos iniciais e finais. Gosto muito, né, de trabalhar na educação, na prefeitura. E um dos motivos que eu me mantive na prefeitura também é a questão de ter uma certa estabilidade anual dos contratos, apesar de não ser seguro, né? Mas em termos de contrato para a gente tem um trabalho durante o ano, né? E durante esses 10 anos, a gente, como professor, já passou por muitas situações difíceis, né? Por várias administrações aí, com muitos problemas.
Mas eu volto ao assunto da contratação dos professores, né, da atual situação, que está deixando a gente realmente desorientada no meio disso, né, porque a gente já está vivenciando essa questão da pandemia, que é uma situação muito complicada, da questão da doença, do vírus, né, da preocupação como um todo, que vem e tudo mais. E agora a gente se vê diante da situação aí desumana que a atual administração nos colocou. E da maneira como foi, né? Porque foi uma... Como é que eu vou falar? Um resultado, né? Uma proposta que eles fizeram para a gente em cima da hora. E nem deram opção. O sindicato ali está de prova, eles ficaram há mais de um mês tentando correr atrás, fazer reuniões, discussões, agendamentos, e a prefeitura sumiu, não dava retorno nenhum. E diante agora a data final, que era do dia 30, né, da suspensão ou da rescisão, eles aparecem com essas propostas horrorosas aí, que deixam a gente com muito medo do que viria, né, da questão da sobrevivência. Igual no meu caso, como eu citei, eu tenho os 2 cargos na prefeitura, então, em todos os 2 casos, da suspensão ou da rescisão, eu ficaria sem a renda, né? Então, pensa bem como é que a gente coloca nessa situação. Você tem 2 contratos. 2 contratos, um de PRA, né, que a gente fala nos anos iniciais, que eu tenho a pedagogia, e um no PRB, na geografia dos anos finais. Então, eu venho me colocar aqui, né, diante dessa situação, porque isso tudo a gente tem o tempo todo contato, né, com muitos amigos contratados, e o desespero que está sendo, né, esse desgaste psicológico, físico, emocional, provocado por essa situação aí, né, da atual administração. Mas, em meio a isso tudo, né, eu me sinto agora mais fortificada, né, mais confortável aí, pelas lutas, né, que a gente vem travando aí, pela conquista que a gente teve ontem, né? Então, eu acho esse aspecto um ponto muito positivo. Vocês até comentaram da questão da importância do sindicato, da questão da importância, né, da consciência coletiva, da união, para a gente ter resultados. E não só no municipal, né, como no nacional também, pelo que a gente tem feito. Valeu, querida Elaine. Agora, a Priscila. Antes... Priscila. Está dando um eco aí. Antes de entrar a Priscila, chegou aqui Vivi Oliveira. Os pais pressionam as escolas particulares e as escolas pressionam os professores e os alunos ficam enlouquecidos. A Lenise Souza, na minha escola, dos 20 professores, só para você ver, Margarida, apenas 7 são efetivos, as 2 coordenadoras são contratadas. Muita rotatividade. Acho que é um pouco disso que você, né, Elaine, está falando aí, em relação Mas piorou muito, né, Cida? Porque há 4 anos atrás não era assim, não. Piorou muito. Margarida, muito. Sabe por quê? O pessoal foi aposentando, né? Muita gente aposentando, e aí... Eu queria só reiterar aqui que, além dessa questão de muitas escolas, né, a gente está sendo obrigada a pegar aulas de extensão no valor de R$ 9,00 a aula também, né, além das questões aí de muitas escolas. O que é aula de extensão? O que é isso? O que é isso? Você quer explicar? Pode explicar. Nós temos, na hora que a gente pega o contrato, Margarida, que é completo com 16 aulas, eles só permitem a gente assinar esse contrato de 16, a gente é obrigada a pegar mais 4 aulas numa dessas escolas, como se fosse uma extensão de carga horária, pagando R$ 9,00 a aula. Exatamente. Com isso, a prefeitura... com isso, a prefeitura economiza o quê? Um contrato, por exemplo, que tem, né? Não é, Elaine? Isso mesmo. Esse ano, quando eu fui pegar o meu cargo de PRB, tinha uma escola que a pessoa teria que pegar o cargo completo das 16 aulas, mais 8 aulas de extensão obrigadas. Então, é um pagamento horista. É tipo isso, Margarida. Por aí. É isso mesmo. É desse jeito. É isso mesmo. É horrível. Elaine. Horrível. Acabou a Elaine aí? Então, vamos lá, Priscila? Cadê a Priscila? Oi, gente. Estou aqui. Cadê você, Priscila? Nós estamos querendo... Vocês estão me vendo?
Priscila, agora estou. Não está saindo? Não estou conseguindo falar? Estou te vendo, Não, estou te vendo. Pode falar. Estamos ouvindo. Então tá bom. Queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com tantas colegas, tantas professoras. Eu falo da mesma escola, né, que a Geralda e que a Sabrina, e aí eu queria problematizar e discutir um pouquinho sobre isso que elas falaram, que a Geralda principalmente tocou, né, que é o fato de não haver dentro da escola nenhuma diferenciação entre professor contratado e professor efetivo, no sentido de todos nós estarmos comprometidos, estarmos engajados aí com a qualidade da educação, com a responsabilidade que nós temos com os nossos alunos, com a formação dos nossos alunos. Então, acho que é muito importante a gente estar, nesse momento, unificando a classe de professores para essa discussão, para chamar a atenção que uma classe não pode, não deve naturalizar essa perda de direitos, né? E acho que também, né, a gente está aqui hoje falando especialmente dos profissionais da educação, mas eu queria chamar a atenção para a classe trabalhadora como um todo, né? Porque a gente acaba, nesse processo da pandemia, nessa questão toda de naturalizar que é isso mesmo, esse discurso do e daí diante da tragédia, sabe? As pessoas, a parte da população começa a achar que a gente tem que se acostumar com essa perda de direitos, né? Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto classe trabalhadora, sabe? E fortalecer os sindicatos para que a gente possa buscar referências e representatividade na luta, que é uma luta que não é apenas dos professores, mas é de todo mundo, assim. A gente não pode achar que hoje a gente está aqui falando dos professores, mas são tantos os afetados que precisam ser representados aí. Então, eu estou falando isso porque a gente está num momento em que muitas pessoas estão justificando a perda de um pela perda do outro, né? Então, assim, mas determinada classe também está perdendo. E eu acho que é um movimento ao contrário, A gente tem que buscar as representações para desnaturalizar esse cenário, né? Então, era mais também um tom de desabafo, de chamar a comunidade escolar, chamar os nossos pares, que por vezes não estão atentos a isso, mas é para dizer, a gente precisa de mobilização, né? Era isso que eu queria colocar. Tá bom. Muito bem, Priscila. Margarida? Uma fala muito importante, porque, de fato, nesse momento, é muito... como é que eu vou te falar? É muito comum que as pessoas façam uma espécie de acerto por baixo, né? Está todo mundo tão mal, fulano está sem emprego, está vivendo com auxílio emergencial. Gente, em primeiro lugar, isso é um direito, tá certo? Não é uma esmola, é um direito. É um direito quando a pessoa, no Brasil, perde o direito constitucional ao trabalho e à remuneração pelo trabalho, todo o raciocínio sobre a renda mínima, a renda emergencial, decorre dessa compreensão de que as pessoas elas precisam de meios materiais para assegurar a sua própria vida, a vida dos seus familiares. Então, eu concordo inteiramente com a Priscila que não é possível as pessoas dizerem, olha, tem gente ainda pior do que eu. E isso definitivamente não serve, porque nós queremos que as pessoas todas fiquem melhor, como é o direito delas, como cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, acho que essa luta que foi travada ontem, e certamente há muitas outras lutas que travar, dos trabalhadores de uma forma geral, porque é necessário compreender isso. E agora, essa relexicalização, que você batiza a pessoa de uma outra coisa e, com isso, você a priva de direitos. Então, ao invés de você ter
trabalhadores, agora você tem empreendedores. O que são empreendedores? São trabalhadores desprovidos de direitos. Então, francamente falando, isso se chama precarizar. É aquilo que o David Harvey chama de acumulação por expropriação. E aí, às vezes, é o Estado que expropria. Então, quando a Elaine me relata essa história tristíssima, que as pessoas estão sendo, pela necessidade, levadas a vender horas, então aí o negócio está perdido mesmo, gente. Aí é um equívoco, para usarmos uma palavra leve, porque, na verdade, é um pecado. É um pecado. Não só tratar o trabalhador dessa forma, mas o trabalhador na área da educação, ele tem a característica dele, o conteúdo do trabalho é tal que, se você destrói a autoestima desse trabalhador, como você espera que ele entre na sala de aula e lide com o desejo, com a esperança dos outros? Não tem como. Então, eu estou assim, atordoada com essa quantidade de revelações que as pessoas estão trabalhando precariamente, porque é disso que se trata. Mesmo que seja de uma forma muito empenhada, viu, Priscila? Eu não estou distinguindo um e outro trabalhador, a não ser pelo fato de que quem trabalha com contrato do jeito que vocês mesmos revelaram, trabalha precariamente, porque não tem certeza de onde vai trabalhar ano que vem, se vai trabalhar ano que vem, como é que vai trabalhar, correr de uma escola para outra. E aí eu quero dizer a vocês que, nesse caso, nós estamos, inclusive, eu quero dizer isso, na Câmara, tem uma medida provisória em que nós estamos introduzindo, o deputado Rogério Correia, eu, estamos introduzindo uma disposição que é a seguinte: nesse período da pandemia, as prefeituras que estão recebendo recursos da União para arcarem com seus compromissos, um compromisso é o seguinte: ninguém demite ninguém. Não pode demitir agora, tá certo? Então, nós estamos fazendo isso nas empresas. A ajuda às empresas é para que as empresas não demitam. Porque, pensem bem, se nós chegarmos numa situação, no fim do ano, segundo semestre, com todo mundo quebrado e todo mundo sem condições, como é que nós vamos tirar esse país do buraco? Tá certo? Não tem como. Então, essa situação, e aí nós do PT, nós discutimos, e a oposição assumiu isso. Vamos trabalhar por esse princípio. Ninguém demite ninguém. Claro que aí você tem que ter um repasse, e aí, para usar uma outra mulher que entende bem desse assunto, que se chama Dilma Rousseff, falou: quem tem dinheiro para repassar para os outros entes federativos nesse momento é a União, porque a União é que tem banco público, a União é que emite dinheiro, então a União é que tem as divisas, então a União pode repassar recursos para os estados e para os municípios para evitar essa situação de caos social criado pela demissão de profissionais que serão e são necessários. Nesse momento, mesmo que a pessoa esteja sem aula presencial, ela podia estar sendo convocada ou envolvida num processo de construção desse novo capítulo pedagógico, que é o que nós vamos ter que desbravar, que nós não sabemos como é que vai ser. Nós não sabemos como é que vai ser. Como é que vai ser? Mas nós podemos estar, nesse momento, envolvidos nesse trabalho. Não é o trabalho que a Cida falou, que então vamos agora, no home office, botar, porque é outra forma de escravidão, né? Você não tem regulação nenhuma. Eu sei, porque eu também estou trabalhando no home office, nunca vi uma coisa tão desesperadora, porque não tem hora de almoçar, não tem hora de jantar, não tem hora de nada, e porque, inclusive, você não pode nem passar de uma reunião para outra, muda aí o canal, porque você não pode nem alegar que você está no trânsito, né? Então, nós estamos sempre disponíveis. Então, é uma forma também de exploração.
Então, nós temos que estar alertados para isso tudo. É uma gama muito grande de problemas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós só resolveremos isso coletivamente. Não tem ninguém mágico ou que receba uma mensagem do Espírito Santo e diga, agora vai ser desse jeito. Nós não sabemos. Ninguém sabe. No mundo inteiro, vocês têm ideia de quantas crianças e jovens no mundo estão afetados pela pandemia, estão sem aula nesse momento? 1 bilhão e 900 milhões de alunos. 1 bilhão e 900 milhões de alunos estão sem aula. E no mundo inteiro, essa conversa que nós estamos tendo está sendo travada. Só que, em muitos lugares, com uma certeza clara que o que vai acontecer não pode ocorrer às expensas dos direitos nem dos estudantes e nem dos trabalhadores. Beleza. Margarida? Então, gente, o pessoal já está aqui, sabe? A nossa assessoria já está por aqui avisando que nós já estamos, né, nos finalmente. Margarida, só insistindo aí com você na pergunta daquela mãe sobre o filho dela que é autista. Eu gostaria que você, ao final, falasse, né, mandasse um recado para ela. Nós sabemos da grande dificuldade, imaginamos, né, que essa mãe está tendo neste momento, porque não é fácil, né? É muito difícil, não é verdade? Então, eu vou dar 1 minuto para a Dina dar uma resposta para você, a Carol 1 minuto, e nós vamos voltar nas considerações finais, a Margarida, e eu termino, porque o pessoal já está dando um puxão de orelha aqui. Live não pode demorar muito. É porque a professora fala muito. Fala demais, né, Margarida? Vamos lá, Dina. Então, acho que junta professores e mulheres, né? Aí melhora um pouquinho. Não pode nada. Olha só, gente, eu acho que a Margarida está super correta. E eu também acredito nesse caminho, tá, Margarida? Do coletivo. Aliás, eu sou professora e coordenadora pedagógica, eu sempre acredito no coletivo. Eu acho que nada passa pelo coletivo e sempre digo mais, esse coletivo precisa incluir o professor, porque os professores é que realmente fazem a mudança. Porque pode vir um projeto maravilhoso, extremamente bem estruturado, se o professor não se enganja nesse projeto, se ele não acredita nesse projeto, entra na sua sala, fecha a sua porta, nenhum projeto funciona sem a adesão do professor. Eu falo isso sempre. E eu acho que, das experiências que eu tenho visto, tenho dialogado muito com alguns pesquisadores de Portugal, pesquisadores e professores de Portugal, através lá do meu grupo de pesquisa, e mesmo em Portugal, que é um país que está investindo nisso, que desde abril já conseguiu encaminhar a questão dos alunos continuarem tendo aula remotamente. Caiu? Caiu a Dina, né, Margarida? A Dina, então. Vamos passar lá na Carol, se ela voltar, a gente dá o finalzinho para ela. Carol, você está por aí? Tô. Então, não, é só para complementar, porque eu vi o choque da professora... Pera, Dina. Sabrina e para as voltou. Oi. Fala aí, Dina. Só um você deu uma caidinha, tem que voltar. Isso. Vai lá, Carol. Eu dei uma caidinha? Normal. Está falando do caso de Portugal. Você está falando sobre Portugal. Então, o que eu estava dizendo é que mesmo Portugal, que foi um país que saiu na frente com essa questão, e que distribuiu tablet, que distribuiu internet para os alunos, não conseguiu resolver essa questão na sua totalidade, e isso tenho pessoas que estão me dizendo isso, pessoas que estão lá na frente de batalha, né? Vamos dizer assim. E uma questão que eu queria dizer para as meninas que são contratadas, para a escola também não é fácil lidar com essa rotatividade de contratos. E aí eu vou falar enquanto coordenadora pedagógica. Como que se construir um projeto pedagógico com trabalho precário? Você não constrói, porque a escola perde a identidade. A minha escola é um pouquinho pior, né? Eu tenho hoje, efetivamente, num quadro aí de
mais ou menos 25 educadores, eu tenho Tina, 3 você está efetivos. congelando. E isso é muito complicado, principalmente quando Você está sentindo muito frio Vamos- aí, você vamos está acabar com congelando esse trabalho demais. Ok, gente. Obrigada. Um beijo, Obrigada a querida. você, Tina. Muito Beijo. obrigado. Carol. A minha fala, inclusive, ela está de acordo com a fala anterior, porque observando a indignação da professora Margarida com relação à situação dos contratados, eu pensei em complementar com o seguinte: como eu tenho cargo eu sou efetiva e contratada, eu sinto na pele essa diferenciação com relação à valorização, né? Não por conta da prefeitura, do empregador. Porque o que acontece? O trabalho do professor contratado ele é extremamente precarizado, como a gente viu aqui, por conta do número de escolas, às vezes, que ele tem que assumir, né? Porque ele pega várias instituições e é obrigado também a assumir aulas em extensão de carga horária, como a Elaine bem relatou, né? E a questão da valorização financeira também. Então, o concurso ele não ocorre principalmente por uma questão econômica. A prefeitura não tem interesse, né, em fazer o concurso, porque o professor efetivo, principalmente o professor efetivo com formação que buscou mais formação acadêmica, ele tem um salário muito melhor do que mesmo o professor contratado com a mesma formação. Eu, por exemplo, ganho no meu cargo efetivo, eu acho que no contrato é 1/3 do meu salário no cargo efetivo. Né? Então, isso interessa à prefeitura, esse número absurdo de 55% de professores contratados por conta de economia. Né? E muitos professores contratados com formação, com dedicação, acabam sendo muito desvalorizados. Né? Isso que eu gostaria de complementar. Valeu, Carol. Margarida, vamos lá, então, para a gente ir finalizando. Você fala, depois eu fecho aqui e para a gente poder finalizar. O pessoal está puxando a nossa orelha. Só comentando um minutinho, porque nós estamos aqui realmente sendo repreendidas, porque mas eu queria dizer a seguinte coisa: eu concordo inteiramente com a Dina. A solução pedagógica vai ter que ser construída dentro da escola, com os profissionais de educação, com os professores, com os trabalhadores todos, porque todos são educadores, na verdade. Então, nós vamos precisar de inventar como é que vai ser isso. E aí, considerando essas singularidades, por exemplo, há meninos autistas, há meninas e meninos com características tais que vão requerer um acompanhamento pedagógico diferenciado. Então, ninguém pode ficar ao Deus dará. Esse é o ponto. Então, nós vamos ter que construir isso, e se o professor não estiver envolvido, se o profissional de educação não estiver envolvido, não vai dar certo, porque não existem soluções externas. É igual língua. Né? Eu sou linguista, vocês sabem disso, vários de vocês estudaram comigo. Língua é alguma coisa que você sabe e que você internalizou. A língua não é a gramática. A língua é a sua capacidade de falar e de entender. E, da mesma forma, a educação é a sua capacidade de fazer. Isso é construído coletivamente. E, por último, eu não tenho dúvida de que essa aberração, que é esse número absolutamente irracional de contratos num processo tão importante quanto a de educação, deve ser realmente por razão econômica, mas isso não pode prevalecer sobre os direitos dos estudantes, da sociedade Juiz de Fora e dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. E eu quero agradecer, foi um grande prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Muito obrigada. Então, nós estamos mesmo chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria de deixar um recado para o magistério. Eu acho que nós temos que continuar a nossa luta, né, para que o prefeito sancione o projeto, né, a emenda, o que foi votado ontem na Câmara Municipal. Unanimidade, né? Para garantir o abono. Eu acho que espero que ele esteja convencido,
né, que não é possível a gente ter aí 2.800 famílias no mês de agosto sem nenhum recebimento para garantir a sua sobrevivência. Quero também deixar aqui um recado, eu acho que nós temos, né, Margarida, que brigar aí pela renovação do Fundeb, que é extremamente importante. Tem que votar o Fundeb. Exatamente, para a educação. Então, eu acho que essa é uma campanha que cabe a todos nós, né? O magistério, professores. Prioritária. Exatamente. E vamos brigar pelo concurso, que eu acho que é doído escutar a minha colega Elaine trabalhar em 4 escolas. Eu imagino o que é a vida dela de um lado para o outro. E tem mais, este ano, em Juiz de Fora, nós temos que combater para que a gente possa mudar essa cidade. Eu acho que nós vamos ter chance, nesse momento aí, né, das eleições municipais, para que a gente possa estar fazendo uma diferença, estar fazendo essa discussão da educação como um todo. Então, eu queria deixar aqui um grande abraço a todos, né? Obrigada às minhas colegas que vieram aqui fazer esse bate-papo com a gente. Obrigada, Margarida, deputada federal, exemplar, de luta. Professora. Professora, deputada, né? Que está sempre à frente, sempre na luta, né, pela educação de qualidade. Eu acho que é isso que a gente deixa aqui o recado. Então, magistério, cabeça erguida, como vocês fizeram ontem, e vamos em frente, porque essa luta é nossa e nós vamos vencer. Tem as ruas aí, o pessoal não sei o que terminou, como terminou a reunião do CIVO, mas tenho certeza que deve ter uma jornada de luta para nós aí nos próximos dias. Então, um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Obrigada, tchau, obrigada, pessoal. Tchau. Abraço grande, beijo. Beijo, tchau. Tchau, boa noite.